Vamos lá então, Tô iniciando. E oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, bom Pera aí, dia, boa filho. tarde, boa noite. Ó, vai precisar de silêncio, tá bom? Peraí. Você vai pra fora? Oi? Vai lá pra fora? Pode ir lá. Qual é, Cauãzinho? Calma. Cauã. Tá aqui, ó. Só que não dá pra ver. Só ele consegue me ver. Ó o bicho vindo, hein? We are live. Ó o moleque. Ai, caraca. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. Nem sei se estão me ouvindo bem aí. Tá me ouvindo direitinho aí? Qual é, Cauãzinho? Vou aparecer amanhã, hein? Amanhã eu vou aparecer. Acho que eu vou no culto da manhã. Não sei ainda não, acho que eu vou no culto da manhã. Matar a saudade da galera lá. Ó, ele aí. Tá me ouvindo direitinho aí, cara? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o áudio aí? Ué, Branco? Tá me ouvindo direitinho aí? Ih, moleque. Posicionou? Show? Tá, beleza. Esperar o Rodrigo aí. O Rodrigo tá limpando o negocinho que caiu ali rapidinho. Tá vindo já. Já vai começar já. Esperar o Mano Albert chegar também. Só ele consegue te ver. Toma, chega pra cá. Filho, agora tu faz aqui. Um pouquinho. Pô, pra poder ficar com a imagem pra cá, pô. Segura aí, deixa eu arrumar aqui então. Primatas, pô. Primatas live. Assim é ruim, por causa do fone fica embaixo. Aquele macetão de botar aqui, ó. Tá estourando a lâmpada. A lâmpada tá aparecendo. Ah, o Albert. O Albert chegou aí. Fechar a porta. Precisa do fone? Ah, é bom. Ver como é que fica assim. Fala, meu povo! Aê, até que enfim, mané. A Albert tá de volta. Caraca, depois das férias aí que ele tirou, né? Acabou as Foi férias. fazer. Foi fazer alguma coisa que dava dinheiro, né, Albert? O Rodrigo falou que você foi fazer alguma coisa que dava dinheiro, porque o podcast tava ruim O pra você trincheira aí. não dá, né? Trincheira, né? Misericórdia. Só tesouro no céu, trincheira. Não chega um patrocínio, não chega um enviado do céu aí pra poder abençoar, né? É, daqui a pouco chega, daqui Caraca. a pouco chega. Cadê? Tem uma empresa aí, ó. BF Suplementos aí, ó. Vamos ver Aí, se deixa a gente maromba. vamos fazer um projetinho. A sociedade não vai entender nada. Sociedade não vai entender nada, cara. Tiranossauro aí, Ô, ó. Michael! É Dinossauro. O Michael que tá aí. BF Suplementos. É, Caraca. pô, vai. Vamos ver aí, vamos ver se pelo menos pinga um whey protein pra gente aí, não. Qualquer creatina, Aí, qualquer creatina. Matheusinho também tá hoje aqui, ó. Trincheira Kids hoje, ó. Tá aqui do meu lado. Aí, ferinha. É o fera, ele é o ferinha. Fala, Matheus.
Calma aí, deixa eu botar o fone nele aqui. Ah, Aí, tá. Matheusinho. E Beleza, aí? Matheus? Tudo bem, Albert? Tudo bem? Como que você tá? Eu tô bem. Maravilha. Bom te ver, meu amigo. Beijão. Beijão. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. É mesmo. É mesmo. Posso aqui, pegar aqui? Não, fica lá com a mamãe. Tá bom? Um pouquinho só, daqui a pouco eu te chamo. Peraí. Mas eu quero pegar um negócio aqui. Então deixa pega eu aí. colocar aqui. Então pega aí, que a gente já vai começar aqui, tá bom? Na verdade já começou. Pega um lápis. Toma, clica lá na sala. Daqui a Branco. pouco eu vou lá. Depois quando eu vou ver Eu só aqui, vi quando eu ele terminar, falando eu vou que ver branco. aqui, Aí, ligar cara, aqui, é o Michael. colocar lá, tá bom? Saudade. Tá quanto tempo sumidão da igreja? Eu tô sumido. O Cauã tem sentiu uns saudade 10 de meses você. já. Uns 10 meses que eu não vou lá. Ai, ai. Tô indo em outro agora, hein? Vou mudar, hein? Vou trocar, hein? Vamos Aí, puxar? foi no culto bom, cara. Foi no culto bom, mano. Mas vamos lá. Maravilha. Vamos começar então. Vamos começar? Depois a gente tira o áudio daqui, joga lá do Spotify e publica a live também lá no YouTube. Show de bola? Show de bola. Show, show. Então, cuidado com as heresias aí, cuidado com... É, Quais se divinações? tiver heresia, só um pouco. Não, de 0 a 10, só, pô, no máximo 9, pô. Não chega até o 10. No máximo 9, 100% não. No ma... Não, 100% não, senão causa estranheza, né? Claro. Quem vai puxar a pauta aí? Pera aí, Como que vai ser? Pera aí, rapidinho. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos estar conversando sobre aquela último acontecimento que tem ocorrido em Petrópolis, né? Aquela tragédia. E vamos comentar sobre a corrupção, os 3 tipos de corrupção, o que tem a ver com isso, né? Onde a gente pode encaixar a doutrina bíblica no meio disso tudo. Que é a queda do homem, né, cara? Todo o tipo de mal que acontece é um fruto do pecado, fruto de uma corrupção do homem. Não tá falando. Discordo. Tá me ouvindo? Como é que tá o som? Tá legal, o som tá legal. Ah, tá. Pensei que eu fiquei falando mó tempão e, pô, Não, achei que tu ia falar pra galera. caraca. Meu outro, segura aí. Não, tava conversando contigo também, com todo mundo, pô. Então vamos lá. Já começou? Já fez a introdução aí que você faz? Aquela Não, introdução fiz esperta? não. Pô, a introdução é com o Rodrigo, eu nem ouço, não sei nem falar a introdução. O máximo que Tem eu até um faço erro. é isso aqui. Vamos começar então? Assim, ó. Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo. Ih, caraca. Aí, Ao vivo é diferente, Ao vivo é né? diferente. Ao Vamos lá, vivo de novo, de bola. novo. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo. Só Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Vamos lá, pessoal. A gente colocou aí essa livezinha, uma live de substituição aí, né, do podcast que a gente não postou hoje. Então, só para poder dar uma justificação, uma justificativa para vocês aí. Eu não tô mais morando aqui perto deles, nem do Rodrigo, nem do Albert, né? Me mudei para longe. Não tava dando mais nós 3 na mesma cidade. Já não tava. Espaço pra tanta heresia. Aí a cidade é igual Abraão. Certo. Igual Abraão e Ló. A terra não tava comportando mais, a gente teve que se separar, né? Mas eu fui morar, tô morando numa cidade diferente deles aí, então a gente vai ter uma dificuldade para poder postar. E a primeira dificuldade já apareceu na primeira semana, que seria o podcast de hoje. A gente não conseguiu. Eu não consegui vir aqui antes para poder gravar o podcast, para editar e postar hoje. Então, seria muita correria. muita correria. Então a gente decidiu fazer essa livezinha aí falando sobre o que aconteceu em Petrópolis, né? Essa catástrofe aí que aconteceu lá. E as 3 corrupções. Né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? Para começar, a gente vai primeiro conversar um pouco sobre o que aconteceu lá, né? Tentar trazer aí a nossa
para o pessoal que está ouvindo a gente aí, o nível de desastre que foi lá, né? Eu tenho os amigos que estão lá, trabalhando na linha de frente, e eles mesmo falaram que a equipe que tá lá trabalhando com eles, tem uma equipe que foi para Brumadinho também. E eles falaram que lá em Petrópolis tá pior do que em Brumadinho. O que aconteceu em Petrópolis foi pior do que aconteceu em Brumadinho. É, lógico que não estou querendo colocar níveis, né, de acontecimentos, mas só para a gente ter uma noção aí, uma dimensão do peso que é o que aconteceu lá, né, da gravidade que é o que aconteceu lá. Tem relatos aí de pessoas que perderam a família inteira, só ficou um da família, né? Pessoas que perderam filhos, perderam esposa, perderam maridos. E, pô, cara, não tem como a gente não se comover com uma situação dessa, né? Eu vi uma reportagem de uma mãe que tava procurando, acho que a filha. E tava procurando ela junto com os bombeiros. Aham. Aí a repórter perguntou, pô, vamos ter esperança e tal. Ela já, pô, é destruída já emocionalmente, falou que já perdi a esperança já. Tipo, tá emocionalmente acabada. Né? Não, acho que No vídeo. todo mundo, né, cara? Todo mundo, a cidade inteira, até quem não é de lá, fica mal, né, cara, com a situação. Ontem, eu tava conversando com um amigo meu que tava lá, não sei nem se ele vai conseguir entrar aí, eu convidei ele para poder aparecer hoje na live aí com a gente, não sei se ele vai conseguir entrar. Até por conta do cansaço também, né? Ele deve ter chegado aí, sei lá, por volta de umas 2 horas da tarde lá em Volta Redonda. Mas se ele conseguir entrar aí, eu vou convidar ele para poder participar com a gente. Mas, cara, é uma situação complexa, né, cara? Porque, assim, não tem como não se comover, não se emocionar com as histórias, com as famílias, né, com o que aconteceu. E a gente fica nesse embate, né? Algumas famílias tentam buscar de quem é a culpa, pois por que que isso aconteceu. Aí eu tenho até parentes que uma vez, quando eu perdi a minha avó, né? Uma tia minha chegou à conclusão de que Deus não existia. Então, assim, é umas paradas. É um nível de luto muito grande, né, cara? Quando a gente perde um parente, já é ruim. Agora você imagina perder um bairro, cara. Sabe? Perder, sei lá, não sei nem quantos mortos estão atualmente. Até onde eu vi tava mais de 100 já, né? 105? Tava 105 ontem à noite. Então a gente fica abalado, né, cara? A gente fica abalado. E tudo isso começa, né, cara? Tudo isso começa num descaso geral, né? Um descaso com a vida geral. Eu vou deixar vocês falarem um pouco aí também sobre isso. As três corrupções que a gente vai falar, né? A primeira corrupção a gente começa com a individual. A corrupção individual. A minha corrupção, a corrupção do Rodrigo, a corrupção do Albert, a corrupção de cada um de nós individualmente. E eu vou deixar o Albert falar aí, ou então o Rodrigo. Se quiser começar aí, Albert, ou então o Rodrigo pode falar. Então, a gente vai abordar, galera. Não, agora já entrou, que seria maneiro comentasse por último, né? A corrupção individual? Não acha não? Sim, Ah, é pode por ser, último. então a gente vai. É passar também só um panorama aqui para a galera, no sentido da gente abordar algumas das causas disso tudo, mas começar também nessa introdução perguntando como não se comover, né, cara, diante disso tudo. Como a gente não olhar para isso tudo e não procurar uma resposta, seja uma resposta tanto bíblica, no sentido de consolar essas pessoas, tanto uma resposta social para a gente ser impulsionado pelo Evangelho para poder sanar esse problema, ou pelo menos amenizar essa dor gigantesca que não só o povo de lá está sentindo, mas também todo mundo que está acompanhando essa tragédia aí. Porque a Bíblia tem resposta para isso tudo, a Bíblia tem uma palavra de conforto, uma palavra de salvação, e também tem poder para reestruturar um lugar destruído, seja um coração destruído, seja uma sociedade também, uma cidade como Petrópolis, né, imperial. Fala, padre. Cara, assim,
Começando já então desse tópico da corrupção moral, eu estava comentando com você antes do Juan chegar, que tudo. A gente vive num mundo que é caído, né? A gente sofre as consequências daquilo que o primeiro homem fez na Terra. E essa consequência não é só uma consequência espiritual, não é só a separação do homem com Deus, a separação do homem com o divino. Mas quando o pecado entrou no mundo, entrou também a doença, entrou também a catástrofe, né? Entrou a desgraça, né? No modo geral. E comentando assim, pô, sobre quem é a culpa, sobre quem é o culpado, sim, existe uma certa culpa indireta no governo e tal, mas não dá pra negar que também foi uma catástrofe da natureza. Um acidente, né, cara? É. Algo Quando- que, não, que, um que aci- foge da alçada humana, né, E cara? um acidente natural, você não culpa a natureza, simplesmente é algo do mundo. E isso se encaixa, né, cara, na doutrina que a gente acredita que o mundo sofreu a queda. Que a gente sofre a queda até hoje. Quem erra são os seres humanos, né? Quem erra é Adão, lá atrás, mas... A terra geme. É um abalo cósmico, né? No geral, toda a criação sofre a culpa, né? E a dor desse pecado, né? A natureza nesse sentido, né? E não só esse, mas a gente vê cada vez mais, com mais frequência, esses desastres. Então a gente, lógico, né? Caminha para o fim a cada dia que passa, né? A gente caminha mesmo para um momento em que vai ter mais disso, que parece que a Terra está querendo expulsar a gente daqui de uma vez por todas, né? Parece que a Terra não aguenta mais essa dor do pecado. E a gente clama, cara, a vinda de Cristo mesmo, mano. A gente clama a vinda de Cristo, acho que a nossa única esperança, o que nos dá conforto é saber que a gente vai viver num novo céu e numa nova terra, né? Que não vai ter isso, cara. Que Tudo não vai restaurado. ter choro, tudo restaurado. Não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter morte, não vai ter mais sofrimento, né, cara? Então, assim, a gente precisa olhar pro porvir com essa esperança, né? A gente sabe, como Cristo mesmo falou, que a gente ia ter aflição aqui, que a gente ia ter dor aqui, são dores pesadas, né, que a gente sofre. E a gente precisa botar os nossos olhos, né, a nossa atenção não aqui, porque a gente até sempre fala isso, né? Mas a gente não é daqui. O nosso corpo está aqui, mas a gente não é daqui. A gente é do céu. A gente vai viver num ambiente restaurado, né? Porém, enquanto a gente não vive, né, o que nós podemos para fazer para poder atenuar toda a maldade nesse mundo, toda a catástrofe, né, a gente fazendo bem, seja ajudando quem puder. Até, inclusive, é uma pauta que a gente vai conversar sobre aqui. Não sei se você queria deixar isso pro final, mas é uma coisa que vale a pena, né, falar no início e na metade do final. Pedir a galera para poder ajudar. Sim, cara. Sim. Poxa, já vi vários posts, né? Vários pontos assim, funcionando como ponto de recolhimento Sim. para poder mandar mantimentos para lá para Petrópolis. Porque, assim, pra ser sincero, eu não tenho noção total da gravidade da perda, né? Quanta gente perdeu o quê, ou quanta gente perdeu quem, né? Perdeu pessoas, perdeu casas, perdeu uma série de coisas. Os amigos estão falando assim, que a galera tá ajudando, tem muita gente ajudando, tá chegando muita coisa pra lá. Só que é um trabalho que não pode ser só de agora, entendeu? É um trabalho que vai precisar ser contínuo por pelo menos aí 2 meses, porque Interessante. a galera vai precisar ainda. O Thiago falou uma coisa muito importante aqui, cara. Cadê? Ele falou assim, ó, Como abrir, não? que é complicado indicar o culpado, porque sobra para todos nós, né? Desde a culpa pelo pecado e a culpa daqueles que não souberam colocar pessoas competentes em cargos públicos, né? Em cargos na frente do governo. E, cara, isso é exatamente isso. A gente até anotou isso para poder conversar sobre isso. A nossa culpa também igual o Thiago falou, em não colocar pessoas competentes, sabe? Pessoas que não se importam com a vida. Mas isso aí vai ser mais pro final. A gente vai conversar sobre isso mais pro final. Mas faz parte do que a gente vai falar hoje. Isso vai ser É isso aí vai ser o muito sério, desfecho, cara. né, Isso do é muito assunto sério. todo.
Porque esse ano é o ano eleitoral, né, cara? A gente precisa falar sobre isso, não tem como fugir disso. Esse ano é ano eleitoral e a gente precisa entender a nossa responsabilidade na eleição. Não é simplesmente botar quem eu simpatizo, saca? Ou quem vai te beneficiar Exatamente. pessoalmente. Ah, não, vou votar nesse cara aí porque esse cara é meu amigo, ele vai me arrumar um emprego. Cara, a gente já tem que superar isso. Ou não que tem vai, que parar. vai favorecer a tua classe, né? Eu sou funcionário público, vou votar no cara que só valoriza o funcionário público. Então, pô, a gente precisa mudar isso. Porque, cara, querendo ou não, a gente vai ser cobrado disso, cara. Vai ser cobrado dessas decisões que a gente toma. Sabe, por mais que pareça decisões simples, só um voto, igual aquela desculpa que o pessoal fala. Só um voto. Mas é um voto de um nível de responsabilidade grande, né, cara? É um nível de responsabilidade grande. O Rafael Marinho falou aí, o cara que compra voto. Pois é, não, vou votar em qualquer um, pelo menos vou pegar 50 conto, 100 conto desse cara aí e vou... Pô, aí é Cara, não brabo. é assim. Eu penso o seguinte, Não é não é uma milheira política. de tijolo. O pessoal pensa o seguinte, fala aquela frase famosa, né? Pô, a política corrompe o homem. Mas, tipo, qualquer político, todo mundo que tá lá, vieram da sociedade, vieram daqui. Acho que é o homem que Pô, corrompe a política, O cara. homem que corrompe a política, igual o Rafael falou, o cara que compra voto, ele tá sendo corrupto. Aí, pô, manda um cara desse pra política, a única coisa que muda é a escala, né, de corrupção. Corrupção baixa, né, corrupção pequena e corrupção alta. Ambos são corrupção. Pois é, Mas- assim, voltando só para o que você tinha falado aí, a questão de ajudar. Se você não conhece quem pode enviar recursos para lá e tal, tem a nossa igreja, né, que está arrecadando doações e mantimentos para poder enviar. Mas se você ainda assim não quiser enviar por igreja nenhuma, procura um corpo de bombeiro, né? Você que mora na Baixada Fluminense, vai em Nova Iguaçu ou Paracambi, vai em alguma unidade do corpo de bombeiros que eles também estão, acho que todos os quartéis aqui do Rio estão enviando equipe para poder dar apoio lá para os bombeiros de Petrópolis. Então, cara, não deixe de ajudar. Às vezes você pensa Várias que não tem páginas, muito cara. dinheiro. Várias páginas na Muita gente, internet cara, aí tá enviando também. recurso para lá. Se você tiver como ajudar com 10, 5 reais, R$ 1, tem como você mandar para uma página dessa, igual tu falou mesmo. A gente não está arrecadando, né? Nosso papel aqui é só Aí tem poste de coleta em shopping mídia. também, né? O Mike falou que tem posto de coleta em shopping. Então, assim, não deixe de ajudar, cara. Por mais que seja pouco para você, seja 1 quilo de arroz, mas 1 quilo de arroz que pode ser o único alimento do dia para essa família aí que está lá. Então, motive pessoas a ajudar, não deixe de ajudar, cara. Mas vamos seguir no nosso tema aí. Vamos falar sobre qual corrupção primeiro aí, Albert. Puxa aí. Cara, eu gostaria de falar sobre essa corrupção moral, né, cara? Corrupção moral individual do ser humano, que o Padim já começou introduzindo isso. É interessante a gente falar. Deus, ele não criou um planeta para dar errado, sabe? Muita gente deixa de acreditar em Deus porque fala assim, como que Deus existe se isso aí tudo acontece? E ele, por um fator emocional, né? Que essa não é uma questão intelectual, é mais emocional. O sofrimento, quando ele vem na gente, ele machuca de uma tal forma que a gente não tenta ver as coisas de maneira tão lógica. A gente vai pro lado emocional porque tá doendo. Aí quando tá com dor de dente, já viu? Tu tá com dor de dente, irmão, tu esquece a vida. Sei lá, tu pode estar numa mansão, cara. Tu tá no hotel lá em Dubai. Se você tiver com dor de dente, irmão, esquece, tu não vai lembrar de nada. Tu só vai lembrar da dor que tá no teu dente. Ai, meu Deus, me ajuda. E tu só grita e sente dor pra caramba. Então, quando a gente vê centenas de pessoas morrendo, a gente pode ter uma tendência de não ser tão legal com Deus, de desconsiderar que ele é soberano, que ele é bom o tempo todo, que ele é justo, que ele é um Deus amoroso. Isso é um fator teológico, mas essa tragédia todinha aconteceu, igual o Padim falou, porque lá no Éden, Adão pecou. E aí, toda a natureza ela é prejudicada pelas nossas próprias ações, sabe? A gente vê tragédias acontecendo, imoralidade sexual, fatores da natureza, tudo quanto é tipo de coisa ruim que vem sobre a gente por conta de um pecado inicial. Então, a gente acaba sendo totalmente prejudicado por conta desse primeiro pecado.
Então, assim, eu conversando com a minha mãe, olha só, com um assunto simples, pode parar lá na Bíblia e a Bíblia ter uma resposta pra gente, ou pelo menos um questionamento, sabe, tão corriqueiro assim do dia a dia, pode fazer a gente pensar em algo teológico. Que eu falei, poxa, mãe, tem muita gente que não tem para onde ir. Ela falou assim, muita gente escolhe também morar nesse lugar. Eu conheço várias pessoas, perdão, que decidiram morar ali. Eu falei, mãe, realmente, muita gente não quer sair dali, mas muita gente também precisa estar ali porque não tem condições de morar em outro lugar. Então, assim, quando que vai ser uma responsabilidade, quando que vai ser um pecado individual da gente, ou, assim, olhando para essa tragédia, o que que a gente pode entender um pouco disso tudo? Que, assim, tem gente realmente que teve uma responsabilidade moral e social de ter condições de sair e não quis sair, sabe? Uma pessoa que tinha condições de construir a casa em outro lugar e não construiu. Mas isso é a maioria? De jeito nenhum. Não é a maioria. A minoria que pode sair. A gente vê que no Brasil a gente não tem grandes opções de onde morar, de onde comprar uma casa, de construir num lugar seguro. Então a Não é responsabilidade fácil também, moral não é fácil, né? Você comprar casa, você ter o aluguel não é, hoje em mano. dia é caro. Não é? Então, assim, eu vejo que essa responsabilidade moral, ela não é absoluta. Existem pessoas que realmente estão olhando para toda essa situação e falando, caramba, eu poderia ter evitado muita coisa. Eu poderia ter salvado a vida de alguém se eu, sei lá, não indicasse para morar ali, se eu não aconselhasse a vir morar num lugar de risco. Mas essa não é a situação da maioria. Então, eu creio que existe mais uma responsabilidade, uma corrupção social e até mesmo política quando a gente vai falar nisso, né? Mas eu deixo com vocês também. Passando agora falando outro tipo de corrupção, né? Você fala assim de corrupção individual e a sociedade é formada por várias pessoas. Então, se a gente afirma que todo homem é corrupto, a sociedade é composta por vários corruptos, né? Então, tem a corrupção moral e tem a corrupção social. Tu vê na Bíblia Deus tratando assim com a nação de Israel, basicamente quando ele falava com os profetas, né, tratava de uma forma coletiva, né, tratava em uma nação. Falava com a nação de Israel, o povo de Israel. O povo de Israel estava pecando. Né? Deus não estava falando com um fulaninho aqui, outro fulaninho ali. Era o geral, né? Era todo mundo. Mesmo Sabe? quando um pecava, né? Ou quando só um pequeno grupo pecava, ele cobrava a nação. Ele falava, Cobrava a vocês nação. estão pecando. O pecado não era só daquela pessoa, não era cobrado individualmente, né? O pecado era cobrado como a sociedade, como você está falando. O pecado era cobrado de maneira generalizada. Isso E aí aí eu é fico pensando nisso, fenomenal, cara. fenomenal. A gente, a gente costuma assim chorar, quando faz isso, né? É o certo, chorar pelos nossos próprios pecados, se arrepender, lamentar pelos nossos próprios pecados, mas quando foi a última vez que a gente se lamentou, sei lá, pelo pecado da nossa cidade, pela situação que a nossa Da cidade está, nação. uma situação social mesmo, nossa criminalidade, a nossa falta de justiça, o Albert falou aí, né, pensando um foco maior, a nossa nação, ou até mesmo a nossa igreja, as coisas que estão acontecendo na nossa igreja local que eu estou falando. É, quanto tempo que a gente não se lamenta pelo pecado social do nosso grupo que a gente está inserido? Seja nossa cidade, estado, nação, ou até mesmo a nossa igreja. Da própria família mesmo, né? Pensando Família, o pecado do outro, às vezes nem incomoda mais a gente, né? E aquela história, o pecado às vezes fica sendo tolerado, né? E, tipo, depois que é tolerado, é aceito. você passa a tolerar, tudo bem. Depois passa a normalizar o pecado. Isso. E aí a própria corrupção, vamos pensar assim na corrupção política aí, que pensando na sociedade, né? A corrupção da padaria, a corrupção, sabe? O cara que pode botar um preço mais acessível para alguma coisa e ele não coloca, ele coloca um pouco mais caro visando obter um lucro maior. Ah, e, pô, cara, a gente vive numa sociedade, numa cultura, não sei se está assim no mundo inteiro, eu acredito que sim, mas que o nível de egoísmo
tá muito alto, mano. As pessoas não se preocupam mais com o outro, tá ligado? Se preocupam só consigo mesmo. Pô. A pessoa, quando vai conversar, você pode ver, se você parar pra poder conversar com alguém, repara. A pessoa não vai falar de uma outra pessoa, ela vai querer falar dela, dos interesses dela, das coisas que ela faz, daquilo que ela gosta. Ela não vai querer parar para poder te ouvir, para poder tentar entender aquilo que você gosta, ou aquilo que, sei lá, algum parente gosta. As pessoas estão cada vez mais pensando em si, né? Então, assim, a gente vive também num ambiente em que o amor parece que está se esfriando cada vez mais. Você vê, quando tem algum acidente, as pessoas não se preocupam mais em ajudar, mano. Em Pô, ela tá gravar. aqui, ó. Em Pô, gravar. filmando, cara. Então, assim, é esquisito, cara. É esquisito e é, no mínimo, pô, inaceitável. No meu ponto de vista, uma situação assim, em que uma pessoa precisa de ajuda e eu não quero ajudar com o objetivo de filmar algo e alguém vir me procurar, sabe, pro meu ego inflar. Tem uma coisa assim que é muito feia, cara. Eu não sei se acontece ao redor do mundo ou se é coisa só do Brasil. Quando o caminhão de carga tomba, caraca, o motorista, mané, pô, aí ele sofrendo, precisando de socorro, precisando de ajuda. O pessoal Pessoal. furtando, o pessoal roubando a carga, cara. Cara, eu acho isso surreal demais, mano. Aí Isso já é não muito sei se é comum. Brasil. É. Tá Cara, ligado? assim, É a mais no gente não tem Brasil, como. mano. Mas, Acho que é mais no Eu não Brasil sei, isso. cara. Sei lá, eu acho que isso é global, cara. Eu acho que é um esfriamento global, cara. e o que você tá falando também, Juan, muitas pessoas aproveitam, cara, qualquer coisa virou motivo pra. Você que é de outra geração, vou te explicar. Tem uma gíria da internet que o pessoal fala que é ganhar biscoito. Você sabe o que é? Eu Ganhar sei lá o que que é isso, cara. Eu sou velho. Pedir biscoito é o seguinte, você postar uma foto sua pra poder receber elogio, receber curtidazinha, é esse tipo aí, esse é receber biscoito. O pessoal aproveita uma tragédia e tipo, o intuito que a pessoa quer postar um negócio não é o intuito de ajudar ou de divulgar alguma coisa ajudando, é pra ganhar biscoito. Você, sei lá, aconteceu também aquela parada, acho que foi em Minas, cara, não sei, que uma pedra gigante caiu, Foi Capitólio. Capitólio. Aí, pô, o pessoal se mobilizou e tal, se compadeceu. Pô, cara, uma coisa que eu achei muito esquisita, assim, particularmente, vocês podem discordar. Rapaz, surgiu uma trend no Instagram de pessoas postando foto do local, tipo, foto lá de biquíni, sem camisa lá, luto pelas pessoas. Salve a cidade de Capitólio, ore por Capitólio, tá a foto lá. O dinheiro Sei não lá, manda. O dinheiro não manda. Não, dinheiro esquece. Só quer o biscoitinho. O cookie. Caramba. Isso é muito comum, né, cara? Se Tá utilizar ligado? da desgraça alheia pra poder fazer Se promover ou uma ganhar algum tipo de autopromoção. atenção. Isso é uma muito corrupção comum. A gente vê coletiva, uma políticos corrupção fazendo social? isso muito. É social, cara. E individual também, mas como é generalizado, né? Acaba sendo uma parada mais. Corrupção moral se torna. Acaba se generalizando, né? Acaba sendo social. Se você analisar, cara, muitos políticos fazem isso, né? Muitos políticos fazem isso. Fazem de pegar uma desgraça. Você vê, no caso da própria Covid, foi assim. Né? Milhares de pessoas morrendo e políticos fazendo uma espécie de campanhazinha em cima de algo, tentando se promover em cima disso. Quem foi muito criticado com isso foi o governador de São Paulo, o Dória, né? A primeira criança sendo vacinada do Brasil. Aí tava ele lá do ladinho da criança, com a mãozinha assim, para poder aparecer a imagem dele junto com a primeira criança vacinada. A forma com que ele estava fazendo a gestão toda, fazendo campanha em cima da tragédia do outro. E a gente, provavelmente, eu não acompanho a política de Petrópolis, né? Mas provavelmente deve ter políticos lá criticando a política atual, ou seja, fazendo política em cima da tragédia que aconteceu lá. E eu não duvido que isso Várias esteja vezes. acontecendo, não sei se está acontecendo. Várias, Mas várias acontece em vezes. vários lugares. Na Bahia foi assim. Aconteceu uma tragédia. Aí, tá vendo? Ó, se o cara tivesse feito tal coisa, ano que vem tira ele e bota eu. Pô, mano, peraí. No momento Nem que a é gente tá, suspeito igual de você falou, falar ele.
Esse jeito de falar. Pois é, então, assim, em vez do cara estar se preocupando em ajudar e depois fazer uma política, tudo bem, o cara quer fazer política, é a profissão do cara, vai lá e faz, mano. Mas a primeira preocupação do cara não pode ser essa. A primeira preocupação nossa não pode ser ganhar seguidor ou ganhar alguma coisa em cima da desgraça do outro, cara, da dor do outro. E eu tô falando numa proporção grande, mas isso pode ser numa proporção pequena. Alguém chega pro Rodrigo e fala assim, Rodrigo, pô, tô precisando sei lá, de comida pra minha casa. Aí o Rodrigo vai e faz uma motivação lá, motiva a galera pra poder doar comida. E aí depois o Rodrigo posta entregando. Ah, se não fosse eu. Pô, sabe? É aquela história do altruísmo fotografado que a gente fala. O cara se fotografa dando esmola. Pega assim, ó, aqui. Toma, segura essa esmola aí. Aí tira uma foto dando a esmola. Olha como eu sou Isso também generoso. já é um tipo de corrupção. Já é um tipo de corrupção. Até, pô, e você, se você for mais a fundo, vocês já viram também. O cara O quê? se filmando na igreja, chorando, adorando. Orando. É uma Eu já vi corrupção. orando. É uma Joelho corrupção. assim, orando. Orando. Isso é, caraca, mano. O que o Instagram mudou com a nossa mente, né, cara? Geração de Instagram. É, geração que tá se preocupando em Parecer mais. aparecer pros outros, né? Aparecer pra alguém. Então é uma geração, no meu ponto de vista, é uma geração muito Doente. muito doente, muito triste, mano. Porque tá se preocupando com algo que é muito fútil, sabe? Que é a nossa imagem. Então tá se preocupando com algo que é muito irrelevante. É mais para ser aceito, né, mano? Hoje em dia tudo vale para ser aceito. Teve uma menina, acho que foi vocês que falaram, que a mãe dela morreu e ela gravou um TikTok com a mãe morta só pra, tipo, aproveitar o hype. Eu vi, tu viu, mano? Teve um negócio desse. E aí muita gente gosta de se aproveitar. Teve um cara. americano que botou um livro assim e deu um tiro, aí o tiro não atravessou o livro. Aí ele foi e segurou o livro e pediu pra esposa dele atirar. A esposa dele atirou, o tiro atravessou e ele morreu. Tudo em busca de like, em busca de reconhecimento, em busca de adoração, né? O próprio pastor Neil Barreto, ele tem uma pregação que é maneiro pra caramba, que é Síndrome de Adão. Ele fala que o homem tem a mesma síndrome que Adão tinha, que é o desejo de ser adorado. Né? Quando a serpente fala pra Adão assim, pô, Deus não quer que você faça isso porque você vai ser igual a ele. Aí, opa, quer dizer que eu posso ser igual a Deus? Eu posso receber o que ele recebe de adoração? Legal, hein? Então vou ver qual é, então. Vou testar aí o sistema para ver qual é. Então o ser humano tem esse mesmo desejo. Se a gente não vigiar e não tomar cuidado, a gente acaba caindo nessa mesma corrupção aí que já é antiga, né, cara? Uma corrupção que já é antiga, bem antiga. Até o nosso governador, cara. Pô, no pior momento da pandemia, ele gastou mais de 100 milhões do nosso bolso sem salvar uma pessoa, mano. Uma. Mano, com R$ 1.000 tu consegue salvar algumas pessoas. Principalmente nesse desastre agora. Imagina o que não faria com centenas de milhões. Ou com dezenas de dezenas. É o pecado também por omissão. Você não só peca quando faz, mas quando podendo fazer, você não faz. No caso, podendo fazer o bem, podendo ajudar, podendo salvar a vida, você tem o poder disso, tem a capacidade de recursos, mas você não administra esses recursos para poder fazer o bem. A Bíblia fala disso, né? O pecado da omissão. Ele fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Pô, mano, eu dei uma palavra lá com os pré-adolescentes lá, preguei em Homem-Aranha, mano. Conhece esse livro aí? Não, o tio Ben fala isso pro Preguei Homem-Aranha, pô. Peter Parker, fala o quê? Com grandes aí. poderes, Bravo. com grande responsabilidade. Pô, se você recebeu grande poder de fazer diversas coisas, grandes poderes, poder de fazer diversas coisas, você automaticamente se torna responsável em poder usar isso pro bem de outros. Não pode parar em você, Não né? pode parar em você. O poder que você recebeu não pode parar em você. Você se torna responsável pelo seu próximo, pelo seu irmão. Com grandes poderes vem grande responsabilidade. E a gente gosta, mano, de se esquivar também. Tipo assim, pô, a pessoa escolheu morar ali.
Ah, por que que depois de um tempo não se mudou? Já tinha acontecido em 2012, por que que não saiu dali antes? A gente olha uma Pô, tragédia, ao eu invés da não, gente até tentar hoje ajudar, não vi nego falando, não. Não vi pessoas falando isso, muita não. gente fala assim, muita Mas gente não. fala. Não, E não fala duvido nada com, também, não duvido nada. fala com um tom de crueldade, sabe? Ah, tipo assim, ó, a pessoa decidiu aquilo ali e ao invés da pessoa chorar junto com quem tá chorando, ela não. Ela simplesmente tenta achar um culpado e logo as pessoas que estão precisando de um abraço, estão precisando de uma garrafinha d'água, mano. Não tem água, sabe? Não é nem água para tomar banho, não. É água só para beber mesmo, para não morrer de sede. E a gente transfere essa responsabilidade a uma corrupção individual, uma corrupção coletiva, social muito grande. E a gente vê lá nos primeiros capítulos, mano, de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, quando Deus pergunta para Caim, cadê teu irmão? Aí ele fala, por acaso eu sou tutor do meu irmão? Sou responsável por ele? Como quem diz assim, eu e meu irmão a gente não tem nada a ver, não, pô. Eu não tenho culpa, não tenho responsabilidade nenhuma de cuidar dele. Quando na verdade ele é o irmão mais velho e deveria estar cuidando, sabe? Então a gente como cristão, se sair algo do tipo da nossa boca, é de uma iniquidade tão grande, mano, que a gente não é digno de ser chamado cristão, tá ligado? A gente pode ser chamado de tudo menos disso, porque era o momento da gente estar acolhendo, a gente estar abraçando e tomando para si uma responsabilidade de amar, de cuidar, de proteger. E não só de pregar o evangelho, não. De fazer coisas sociais básicas. Até porque se tu não tem condição de dar um prato de comida para alguém que está com fome, tu não também tem condições de pregar o evangelho. Tu não se importa. Tem coisa. Vai falar. Ô Albert, só fala do. O áudio aí de vez em quando tá picotando, né? Já não sei se é a internet, não sei se é a captação aí. Se eu puder Acho que é botar um fone, eu internet, acho que mano. até melhora, Se mano. tiver. Vou O botar. fonezinho puder botar aí fica melhor. Mas vamos continuando aqui esse tópico que o Albert Pera aí. falou aí. É muito importante, mano. Quando Caim manda essa pra Deus, né? Ah, por acaso eu sou o responsável pelo meu irmão, eu sou tutor do meu irmão? A resposta é também, né? Você é também. A gente tende a pensar nessa ideia de pô, a salvação é individual e tal. E essa é uma frase que eu acho uma das frases mais egoístas que a gente pode falar no meio cristão, porque a salvação é individual, mas as nossas reuniões são coletivas, né? A minha motivação é para que tenha mais gente comigo no céu, mano. Então quando eu falo que a salvação é individual, parece que eu tô jogando fora o meu irmão, pô. A salvação é individual. Então pra mim, mano, eu não tô nem aí pro seu pecado, é o que o Rodrigo falou. A dor do outro, o pecado do outro já não me incomoda mais. Então, isso é um problema. Isso é um problema que a gente precisa trabalhar em nós. Que eu acho que isso é uma questão de treino também. É uma questão de treino que eu digo assim, de você perceber e ir se forçando a amar, né? C.S. Lewis mesmo, um dos livros dele, ele fala que o que eu vou fazer para eu poder perdoar uma pessoa? Pô? Mas eu não amo aquela pessoa. Aí você fala, perdoa como se amasse. Né? O resumo da vida cristã é isso. Então você perdoa A como gente se é você ótimo. amasse. Você ajuda como se amasse. Não é esperar você gostar, ter uma simpatia pela pessoa para depois perdoar. Espera amar para poder perdoar, espera amar para poder ajudar, espera amar. Pô, mas eu não gosto de quem. Fui em Petrópolis uma vez, fui muito maltratado. E aí. Não gosto de Petrópolis não. Não gosto daquele povo de lá não, então não vou ajudar não. Não, você precisa ajudar como se gostasse. Ajudar como se amasse. Então a gente até conversou sobre isso ontem, que o cristão, ele é um ser social, né? Ele é um ser que está envolvido na cultura, ele é um ser que não está isolado, não está numa ilha, né? Assim, não, o cristão, eu vou lá para cima da montanha, lá não vou me relacionar com ninguém, não. O cristão se relaciona com todo mundo. E ele é social também no sentido de que ele pratica as obras de Cristo, e isso inclui a obra social. Mas não se resume só à obra social. A gente também pode acabar caindo nesse outro extremo. De achar que as obras de Cristo, você fazer algo, fazer a obra do Senhor, é você fazer só a obra social, igual a gente vê algumas pessoas até
militando em cima disso. Eu já É vi um isso. cara que já falava assim, ele falava assim, o centro do evangelho é fazer obra social. Ele já falou assim, tem gente que realmente pensa que, tipo, uma obra de caridade é tudo que a gente pode fazer. Quando, na verdade, não. O evangelho é o poder de Deus para salvar, para transformar caráter. Mas, Senão quando a gente é vira uma ONG, salvo, né? senão vira uma ONG, não tem nada a ver. Nada contra a ONG. Nada. Não quero menosprezar a ONG, mas a igreja é superior. É muito a mais do igreja que tá isso. acima, né? Pode fazer mais. Pode fazer muito mais. Tipo, Literalmente fazer o bem. continua aí, pode continuar só para ia pontuar. fazer isso, quando Jesus ia fazer alguma espécie de obra social e tal, ele se preocupava sempre com o mais importante primeiro, que era o espírito, né? Mas ele não menosprezava o corpo, ele nunca menosprezou o corpo. Então, quando ele vinha dar salvação para alguém, e alguém era aleijado, por exemplo, aquele que desceu do telhado, ele falou, pô, a sua fé te salvou. O cara tava salvo e paralítico, mano. O cara era salvo e paralítico. Ele foi primeiro no que era mais importante. Você tá salvo. Mas não negligenciou o corpo da outra pessoa. Aí ele vai e traz dignidade, traz vida pra pessoa novamente. Não, ele vai e cura. Então, assim, a gente precisa também se preocupar, né, pensando agora lá em Petrópolis, não somente em fazer uma obra social, em ajudar lá, mas em dobrar nossos joelhos, né, cara? Em dobrar nossos joelhos e orar por aquelas pessoas para que encontrem amparo, né, e descanso em Cristo também. Cara, eu vi uma live que eu vi o... Chega pra cá. Tá aparecendo direito. Poxa, eu tava falando que eu vi uma live que eu vi o pregador tava dizendo, citou uma característica de Deus que eu nunca tinha ouvido antes. Tipo, você não encontra essa característica no livro de teologia sistemática. Que Deus é atual. Deus é atual, ele não se preocupa só com a sua vida eterna. É o principal, né? A tua salvação, para onde a tua alma vai ficar. Mas também Deus é atual, ele se preocupa com as tuas dores, com as suas mazelas do presente, com as nossas dores, nossas mazelas aqui do presente. Com o nosso caos, com todo o nosso histórico, né? Nossa história de vida. Certo? Deus se preocupa com a condição que a gente está. As dificuldades, né? As nossas dificuldades. Por mais que sim seja o principal, mas Deus também cuida da sua alma, cuida da sua mente, cuida do seu corpo, cuida da sua doença, certo? A gente está falando que tudo isso que vem acontecendo em Petrópolis é uma fruto do pecado, porque quando Deus criou o mundo, Deus disse, haja luz, e só isso, Deus não falou, Deus haja luz e haja o câncer. Deus haja luz e haja o acidente. Deus haja luz e haja o mal, as trevas. A gente parte do pressuposto que Deus criou, parte do pressuposto que é verdade, que Deus criou um mundo perfeito, um estado perfeito, o Éden. E nisso aí que tá falando, pai? Esse Éden... Oi? Pode falar, então, conclui. Eu ia falar algo complementando isso aí, mas pode terminar. Éden, e Jesus vem para falar bem que o Albert gosta, vem redimindo Todas as coisas. Pô, dando pelo menos uma mostrinha do que é a eternidade, né? De como vai ser a eternidade. Fala aí, Albert. Eu ia falar disso aí que ele tá falando. Deus. Tô tentando segurar o celular aqui com o fone, ele não fica reto, né? Aí, tô tentando botar aqui. Mas, enfim, tu falou dessa questão de Deus ser atual e Deus se importar com aquilo que a gente está passando no momento. E tem duas coisas que eu queria pontuar, cara. A primeira é que Deus nunca quis que isso acontecesse. Entendeu? A gente olha para essa tragédia, alguém pode falar assim, não, Deus quis para poder punir, porque vamos imaginar assim que Petrópolis fosse uma Las Vegas da vida. Vamos imaginar isso, fazer um exercício mental. Vamos imaginar que fosse um exercício mental. Aí fosse igual a Las Vegas, Deus foi para punir isso. Como se Deus fosse o maior interessado em ver uma tragédia dessa, sabe? Igual tu falou, Deus quando criou o mundo, ele não criou para haja luz e haja doença também, haja luz e haja morte. Deus não fez isso. É igual no caso da cura, segunda coisa a pontuar também. Quando a gente ora para Deus pedindo cura, Deus ele quer curar. Não é o contrário. Deus está lá do céu de braços cruzados falando assim, eu não quero curar não.
Mas se eles orarem, talvez eu vou até curar. Já vi esse maluco orando pra me incomodar de novo aí. Aí pra uma eu- parada que a gente conversou já sobre um podcast que eu esqueci. Não é como se a gente orasse pedindo uma bênção que tá. A mão de Deus tá bem fechada, a gente tá Aqui, ó. lutando pra abrir. Tá? Abrir aqui, ó. Eu daqui. Ah, não vai abrir a bênção. Me dá! Eu quero! Tá ligado? Não é assim, a gente ora pedindo cura e Deus tá doido pra curar. Ele quer curar. Então, quando a gente vê uma tragédia dessa também, é o oposto. Deus não queria que acontecesse. Sabe? Não estava nos propósitos de poder Deus, fazer- mas ele permitiu. E para ele fazer isso aí, fazer o bem, me empolguei. Para ele poder fazer o bem, ele poderia. Deus poderia fazer. Consertar tudo, né? Esse problema que aconteceu em Petrópolis. Curar todas as famílias. Trazer vida. Trazer mortos vida. lá, ele tem poder pra isso. Tem poder para isso, mas ele quer usar você. Quer usar a gente. Ou então o que a gente está fazendo, que o BF Suplementos Oficial acabou de dizer que caridade deve ser uma característica de todos, principalmente dos cristãos. Porque Deus é caridoso. E se os cristãos são uma cópia de Jesus, a gente devia imitar Deus nesse sentido, sendo caridoso. Cara, eu amo a Perfeito, parábola mano. do bom samaritano por conta disso. A forma com que Jesus, eu sou o paraboleiro aqui do trio. A parábola do mesmo. bom samaritano pra mim é boa porque ela traz essa ideia de que o Marco falou um pouco atrás aí, de fazer o bem sem olhar quem. A gente fala essa frase, né, esse ditado, né, não, tem que fazer o bem sem olhar quem. Mas a parábola do bom samaritano é exatamente isso. Passa o sacerdote, ignora, passa o levita, ignora, e vem o samaritano que era inimigo e ajuda. Aí o resumo ali dessa parábola aí nada mais é do que, assim como o samaritano ajudou sem segundas intenções, a gente precisa ajudar sem segundas intenções. A gente precisa ajudar sem pensar no retorno, sem pensar no que a outra pessoa pode fazer por mim. É muito fácil eu ajudar o Rodrigo pensando no que ele pode fazer depois pra mim. Ah, não, eu vou ajudar o meu pastor, porque depois ele vai poder me promover aí a, quinto homem da fornalha. Que ó o Albert, mano. Foi mal, só pra Que ver. isso? É o pessoal na hora de ajudar, pô. É o pessoal na hora de ajudar, vai sumindo assim. Vai sumindo. É isso aí. Mas, pô, a gente precisa pensar nisso, né, cara? E ajudar sem pensar no que a outra pessoa pode oferecer pra gente, mas ajudar de uma maneira simples, né? Ajudar de uma maneira pura. Ajudar de uma maneira cristã, verdadeiramente. E não em busca de algo em troca, né, cara? Porque aí acaba se tornando uma barganha, né, cara? E aí acaba se tornando mais uma forma de corrupção que a gente tem aí em nós, né, cara? E para finalizar aí a gente vai puxar essa questão aí de corrupção política. Corrupção política é o que falta, né? Pra gente poder Sim. finalizar. Então vamos lá, corrupção política, cara. Eu acho que isso aí, eu acho que disso o carioca entende bastante. Entende muito. Isso aí. Os nossos PhD, últimos cada governadores carioca. todos presos. Cara, A gente tá na É frente. normal. A gente tá na frente de Cara, todos os é estados muito- do Brasil. cara, a gente vive num estado muito triste, cara, com corrupção. Parece que já é uma como é que se fala? Uma parada endêmica, né, que fala, que já faz parte do sistema. Intrínseca. Intrínseca. Já é um negócio que o cara vai entrar lá e se ele não fizer aquilo, vão matar, sei lá, vão matar o cara ou vão fazer... Cara, não sei o que acontece, mas tá difícil aparecer um ser humano, um político que a gente olhe e fala assim, cara, esse cara aí dá pra gente votar legal. Esse aí dá pra gente poder... Dá pra gente... Eu acho que isso é até bom também, que a gente não bota muita esperança no ser humano, né? E a gente fica dependendo mais Sim. de Cristo. Mas seria bom se aparecesse alguém. Você não quer não, Albert? Vinha aí a governador. Vamos
Vão me devorar, Cara, devorar. eu não sei, E palitar o dente com os ossinhos. Isso que vão fazer. Cara, eu não sei. A política, mano, principalmente eu não aqui sei do o que Rio. acontece. Pra tu ver quando a pessoa, tipo É assim, bom a um gente falar que a cristão. política em si. Rapidinho, Albert, é importante a gente falar que a política em si não é algo ruim, não é algo impuro, não é algo pecaminoso. A política é algo bom. O próprio Deus tem a sua própria política, né? O próprio Deus tem a sua maneira de governar e o reino dele é perfeito. A política de Cristo é uma política pura. Agora, a política do ser humano, cara, a gente não pode esperar. A política pode abençoar pessoas também. Pô, ela tem um poder muito incrível, né? Se um indivíduo tem um poder, uma comunidade já tem aí um poder muito maior do que o indivíduo. Imagina agora isso numa dimensão, pô, nacional. O Estado assim, tem muito mais recursos do que uma igreja pode oferecer. Exatamente. Por mais que esteja viver da igreja. Sim, mas um alcance, né, que o Estado pode tem. fazer. E a forma com que a gente vive hoje era pra gente viver muito mais confortável, era pra gente viver muito mais numa paz muito maior, né? Mas a ganância, né, cara, a inveja, o desejo Sim, a gente começou falando. de poder. A gente começou falando. Sem falar. desejo de poder, a ganância absurda, uma indiferença também com o povo, né? Tu vê, numa situação dessa, pandêmica, a gente aumentando passagem, numa situação dessa, a corrupção parece que aumentou, e realmente aumentou a corrupção, porque o governo federal manda dinheiro para os estados, para os municípios, e os municípios com mais dinheiro, eles conseguem desviar esse dinheiro com mais facilidade, até porque também não tem como você fiscalizar no momento de desespero. Então a corrupção aumenta. Mas tudo parte lá do início que a gente falou, né? Que a corrupção foi individual, né? Cada um de nós, a gente é corrompido. Então a gente, quando vê um político roubando, não é porque ele é político. Esse político, ele saiu do nosso meio, sabe? Era um vizinho nosso, um amigo, Ele era um de era uma nós. pessoa do bairro. Ele era um de nós. Então, o desastre que a gente vê de mais de 100 mortos não é fruto só de uma questão natural, de uma questão política, mas humana. A gente até faz questão sempre de falar que toda corrupção política ela provém de uma corrupção humana. E a gente vê um político desse é porque não se encontrou com Cristo, cara. Não sabe... o cara não tem nem como gastar o dinheiro que rouba. O cara não tem como. Verdade. Ele vai passar 40, 50 anos de tanto que rouba, mas mesmo assim ele rouba. Foi quem que falou que era viciado em roubar dinheiro, que tinha doença? Foi o garotinho que falou? Não, Como é que foi esse último Cabral? preso aí, o último governador Cabral. preso. Cabral. O Pô, Cabral, né? O cara roubava sem necessidade. Ele já tava com dinheiro pra poder... Mano, a Roubava 20ª pela geração adrenalina. dele, mano. Ele roubava pela Ele é adrenalina. O cara... Mano... Caraca, Muito velho, distante não dá nem de pra poder Cristo, cara. mensurar isso. Muito distante de Deus. Mano. Um coração podre. É um coração muito podre que precisa ser muito limpo, mano. Igual o meu e o seu era antes de Cristo, né? Mas Antes de Cristo. é importante falar. Eu não sei se é o próprio C.S. Lewis que fala isso. Eu acho que é o Paul Washer. Ele fala que todos nós temos potencial para ser igual Hitler. Um exemplo, Sim, né? ele fala. Paul Washer fala isso. Nós temos potencial para ser. Se não fosse a graça de Cristo segurando a gente, Refreando a gente. refreando Ele a fala. gente, todo mundo tem potencial. Ele fala, Hitler não foi uma aberração. Ele não foi uma aberração. Ele foi o que cada um de nós tem o potencial para ser, se a graça de Deus não refrear a gente. E ainda assim, em Hitler, a graça de Deus ainda refreava ele. Olha isso. Sim, porque poderia ser Olha pior isso. ainda. Então, poderia ser pior, cara. Poderia ser muito pior. E a Então, gente, assim, cara, a gente vive- também comete vários pecados contra várias pessoas. Quantas pessoas a gente já não matou dentro do coração também, né? A gente olha para um político desse, a gente, tipo assim, a gente até falou no começo, por uma milheira de tijolo a gente vende voto. Por 50 conto a gente vende o voto. Se a gente estivesse no mesmo lugar desse político que não interviu lá em Petrópolis, será que a gente ia intervir também? Né? Esse cara que ganha 50 mil reais para poder votar, esse cara ia fazer igual os governadores fizeram. Prefeito, ô governador,
intervém aqui porque esse município aqui tem o risco de morrer centenas de pessoas. Por favor, manda uma verba federal para a gente impedir essa tragédia. E o cara não manda. Aí a prefeitura pede de novo, o cara não manda. Pede de novo, o cara não manda. Morrem várias pessoas, a gente aponta o dedo nele. Olha lá, esse político. Quando, na verdade, várias e várias pessoas fariam o mesmo, cara. Porque não é alcançada pelo evangelho. Sabe? E numa pequena escala, ela é tão corrupta quanto. Assim, ela faz as mesmas coisas, mente da mesma forma, mete a mão no dinheiro da mesma forma, só que com dinheiro menor, Só com a não é mentira mais, menor, só não é mais corrupto por falta de oportunidade, né? por falta Porque de falta oportunidade. Se tiver oportunidade de desviar milhões, essa pessoa que pega aí R$ 50 para poder votar em alguém, ela desviaria milhões. Então, cara, a gente tem um poder nas nossas mãos esse ano, cara, de fazer diferente, sabe? De tentar trazer, sei lá, alguém que ame mais a vida, que se importe mais com o próximo, saca? Quem vende o voto não pode reclamar também depois da situação, né? Não pode, pô. Não pode. Uma hipocrisia muito grande. Você vender o seu voto, você ser corrupto, depois querer cobrar a corrupção de quem tá lá na posição. Exatamente. E até a gente sabe, até a gente pensando aí, né, em pequenas corrupções, de subornos que as pessoas oferecem para policiais, para, sei lá, para qualquer profissional aí, em troca de favores, em troca de benefícios de alguma forma. Cara, um cristão, ele não pode se sujeitar a uma coisa dessa. Por mais que seja mais difícil o caminho sem o suborno, cara, a gente precisa escolher o caminho correto, cara. A gente precisa escolher o caminho correto. A gente precisa colocar pessoas que estejam dispostas a pagar o preço pelo que é justo, pelo que é certo, né? Alguém fala que não importa qual é o... Como é que é a frase, mano? Não é porque ninguém está fazendo que deixa de ser certo, né? Como é que é? Não é porque ninguém está fazendo que é errado, né? E não é porque todo mundo está fazendo que é certo. Essa é a frase. Mas ninguém faz. Não, mas não é porque ninguém faz que o negócio é errado. Então, se existe uma forma da gente fazer de maneira correta, a gente precisa sempre buscar essa forma, né? A gente precisa tentar extirpar da gente essa corrupção. E só tem uma forma de fazer isso. Só tem uma forma. Tanto comigo, com o Rodrigo, com o Albert, com o nosso prefeito aqui da nossa cidade, de Queimados, com o nosso governador. Que precisa muito Castro, também. Que precisa muito. Nosso governador, Cláudio Castro, o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, todo mundo. Todos eles precisam de uma forma. Só tem uma forma das coisas se ajustarem. É reconhecendo que Cristo pode transformar o nosso coração. Só através do poder transformador de Cristo, Eu acredito. a gente pode Amém. viver numa comunidade melhor. Né? Porque Fala enquanto um a pouco gente sobre ficar- isso aí também, vocês aí. Enquanto a gente ficar cobrando dos políticos, cara, realmente existe essa corrupção política e não é nova pra gente, não é nada que deixa a gente surpreso, né? Mas essa tragédia a gente também não pode deixar de falar, né? A gente não pode deixar de cobrar. Mas o pior Sim. que isso tudo não vai parar, pô, enquanto a gente não entender da onde vem tudo isso. E só o evangelho tem resposta para isso. Né? Porque o evangelho ia fazer a gente ser resposta é a pessoas solução, mais né? conscientes. Sim, cara. A gente ia ser pessoas mais conscientes, a gente ia cobrar, ia fiscalizar os políticos de maneira mais enérgica, sabe? Ao invés de vender o voto, ao invés de, sabe, ficar bajulando o político, ter um político ali de estimação, um ídolo. Então a gente, como cristão, a gente é despertado, revivido por Deus, vivificado, né? Para poder viver em novidade de vida de uma maneira tão transformada e tão significativa, tanto espiritualmente quanto socialmente, para a gente fazer a diferença social. Só através de Cristo, mano, é possível essa transformação social.
A gente pode juntar aí todas as ONGs do Brasil, todas as melhores ONGs, todos os melhores políticos, mas O não vai poder ser o do evangelho, suficiente cara. se não tiver esse poder, né? Esse poder de verdade, porque o restante não é poder, né, mano? O restante é só uma um simulacro aí, né? Uma simulação de poder, né? Um poder que a gente pensa que é poder, mas não é poder de verdade. A gente tem o poder e, como a Bíblia fala, né? Não é por causa do vaso que nós somos, né? Do vaso, nós somos vaso de barro, né? Mas é do que é colocado dentro do desse vaso. É o Espírito Santo em nós, né? O poder do Espírito através de nós. A Cara, gente tem um poder inconfundível. a gente como já tem o dizia uma poder música. inconfundível, já dizia Felipe Vilela. Então, a gente precisa valorizar isso também, né? Valorizar esse poder, né? Esse poder que tem em nós. Não em busca sei lá, de likes, mas que que o nome de Cristo seja santificado, né? Igual a gente falou naquele podcast lá do Pai Nosso, né? Que santificado seja o nome de Deus, né? Ou seja, cada vez mais santo, cada vez mais bendito seja o nome do nosso Deus. Por mim, cara, fecha a conta e passa a régua. Caraca, aí, o Passa Rodrigo a trouxe régua até aí. a ferramenta aí, Fecha ó. a conta e passa a régua. Não, sério. Acredito que já conversamos várias coisas concernentes, né, sobre a queda do homem e como isso impacta o mundo que a gente vive. Mas não adianta a gente ficar debatendo, fazer um debate filosófico aqui, teológico, sem a gente também pedir, até mesmo a gente colocar, né, a mão na massa, fazer parte da gente mesmo. Falar que a gente já vem tratando, de poder ajudar. Já vinha falando aqui no começo da live, vários pontos Com orações de recolhimento. também. A nossa igreja é um ponto, não só a nossa igreja, né? O Juan Diversas igrejas. Diversas igrejas, o Juan falou o quartel de bombeiro, o Mike falou do tinha shopping. citado vários shopping também. Ou seja, lugar não falta. Então vai lá, vê aquele seu histórico que você pulou no Instagram, que você viu rápido. Poxa, faz aquele. Transfere alguma quantia, né? Nunca Uma foi tão quantidade de fácil alimento. ajudar, Nunca né, foi tão cara? fácil ajudar, tá muito fácil, tá muito acessível. E o Juan falou aqui uma coisa muito interessante. O Juan tem um contato lá, né? Petrópolis que tá recebendo todos esses mantimentos. Ele falou que tem muita gente ajudando, isso é algo bom, mas que vai ter que ser uma ajuda Contínuo. contínua, né? Pelo menos Uns 2 meses. Uns dois Pelo meses, menos. pelo menos. Ou seja, não deixe de ser só uma parada só de animação do oba-oba, porque realmente está comovendo. Mas, sei lá, quando passar o tempo, as pessoas vão esquecendo, já não vai estar tão fresco na memória. Continue ajudando, continue divulgando. E a gente não pode deixar de fazer isso, né, cara? Generosidade, como o Mike falou, tem que ser uma característica. E tá orando principalmente também dos por cristãos. Deus é essa generoso, a situação. gente imita a Deus nesse sentido. Te glorifica a Deus nesse sentido, né? Tá peso o nome de Deus. Então, Tá fechou. orando também por essa situação toda, pedindo a Deus para consolar as pessoas, Orando. porque momento mais Com difícil. certeza. Muitas pessoas vão se encontrar com Cristo agora também no momento desse, né, cara? Muitas pessoas vão estar mais predispostas a ouvir a palavra de salvação e que a gente esteja orando por No isso. momento de luto a gente fica também mais suscetível, né, a isso. A gente para poder prestar mais atenção na vida, né, na forma como que a gente é frágil, né, cara? Cara, a gente só tá vivo, a gente só tá vivo A gente é um sopro, né? porque Deus tem sustentado a gente e se Ele tirar essa misericórdia que Ele tem, a gente morre na hora. Você vê, o ar, o nível de dependência que a gente tem do ar, cara. Então, que a gente também seja, igual o Rodrigo falou aí, generoso, né, cara? Solidário, né? Espera-se do cristão a generosidade, espera-se do cristão o amor, a solidariedade aí, né? Você sentir a dor do outro. Então, cara, não deixe de ajudar, não deixe de ajudar. Você que ouviu essa live aí, você que está ouvindo esse trecho agora, ou você que vai ouvir aí no YouTube, no Spotify, não deixe de ajudar. Você está ouvindo esse podcast depois de 3 semanas que aconteceu a tragédia lá em Petrópolis. Mas ainda assim, eles precisam de ajuda. Procure
postos aí de recolhimento de material, de doação, tá bom? Doe roupa, doe material de higiene, né? A gente às vezes esquece disso, né? Papel higiênico, até absorventes para as mulheres, pasta de dente, escova de dente, material kit básico, né, cara? Então, assim, não deixe de ajudar, não deixe de ajudar. Amém. Deus abençoe a sua vida aí. Ore por Petrópolis, ore pelas pessoas que estão lá trabalhando, pelos bombeiros, pela Defesa Civil lá de Petrópolis, pelas famílias que estão lá. Ore por todo mundo lá. Valeu, que Deus abençoe a sua semana aí. Fica na paz e até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Fica com Deus aí. Com Deus.